Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal da RTV Corinthians. E hoje, Chico Garcia traz tudo que você precisa saber de Corinthians e Palmeiras às 8h30 da noite na Neoquímica Arena. A volta de Martins, será que vai pro jogo? Difícil, hein? E volante Alan do Flamengo, nova contratação de Timão. Antes disso, se inscreve no canal, curta, compartilha e bora pro vídeo. E bora falar do Timão, porque gente, que loucura esse retorno de José Martínez, né? Ele vai ter que se entender com a galera, né? Com a galera que eu digo, com o Dorival, comissão técnica, diretoria. Essa conversa ainda não aconteceu. Ele se reapresentou. Inclusive, André Carrilho, que figura. Ele tinha brincado, né? Que ele tinha lá R$400 ia pagar R$400 porque o Corinthians estava muito sem dinheiro e tal, para o resgate do José Martínez, né? Brincou depois do título da Supercopa, fazendo lives lá no avião. Cadê o Martínez e tal? E aí fez postagens, né? Mostrando R$400. E depois, durante o dia, né? Eles encontraram lá o Martínez e os caras ficaram balançando o dinheiro lá. É um elenco que, assim, cara, mostra uma afinidade, mostra uma brincadeira, zoação. Se os caras estiverem putos com ele, estivessem... Não acho que estejam tranquilos, satisfeitos, né, com o que aconteceu. O próprio Martínez não deve estar confortável, mas é aquela intimidade, né, quando você já tem uma relação de muito tempo, né, que você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então foi muito legal ver essa sintonia, né? Agora, o Martínez vai ter que se entender com o escalão superior, né? Vai ter que se entender, a gente não sabe exatamente. Agora, obviamente, ele não está relacionado para o derby, né? Porque ele, enfim, começou do zero, né? Ele nem treinou desde que ele chegou, ele foi para a parte interna do CT, como se ele estivesse se reapresentando agora. Então, o Corinthians vai contar com o Martínez muito lá na frente. Ele resolveu o seu passaporte, lá está tudo certo. Já está integrado, quer dizer, né? A gente vai entender como isso vai acontecer nos próximos dias, beleza? A volta do José Martínez foi um acontecimento. Tem reforço encaminhado, que é o do Zaccaria Labiad. O Osmar Stabile conversou com o Marco Belo, do Portal Meu Timão, e confirmou, inclusive depois da decisão da Supercopa Feminina, né, que o Corinthians perdeu nos pênaltis para o Palmeiras, o Stabile deu entrevista e disse que está praticamente certo. A questão agora é ele definir o visto para trabalhar no Brasil, do marroquino meio-campista de 32 anos, a gente falou muito a respeito dele no último vídeo, trabalhou com o Memphis, né, no PSV, mas jogou em outros clubes do futebol europeu e estava na China nessa última temporada, vem livre de custos, 32 anos, como eu disse, e chama a atenção porque o Zaccaria Labiad, que já jogou no Ajax, por exemplo, jogou em outros clubes, até na Premier League, ele vem por uma indicação do Memphis Depay, provavelmente num contrato até dezembro. O Memphis, ele tem sido... O fator Memphis, ele é sempre algo que a gente debate aqui, né? E o Memphis, ele tem sido um cara muito importante nos bastidores. Ele assumiu a postura de um líder e ele vem propagando isso em vários momentos. A gente viu bastidores recentes em que, por exemplo, contra o Capivariano, em que ele entrou nos minutos finais, porque ele também começou a temporada um pouco mais tarde, né, para se recuperar totalmente. E ele assumiu os microfones ali, né, a palavra, né, assumiu a palavra nos bastidores, chamando os moleques e motivando a galera, né, para um jogo que em tese não valia muita coisa. E ele entra nos minutos finais, dá assistência para o Kaique e tal. Ele tem sido um esteio para a molecada, ele tem sido um cara representativo, ele tem sido um cara importante nos títulos. Será que o Memphis não vai ficar, hein, rapaziada? Eu sei que o contrato dele é muito discutível e que, obviamente, a gente tem que discutir, o Corinthians vai ter que discutir com ele, né? Do tipo, cara, do jeito que tá, não dá. Mas você quer ficar, a gente quer ficar com você. Será que ele vai ter algum outro grande contrato a ponto de abrir mão disso para ir para um outro mercado? Ele vai jogar uma Copa do Mundo, né? Então depende também da performance da Holanda na Copa do Mundo para que ele atraia outros olhares, para ganhar mais dinheiro, sei lá. Mas, cara, sei lá, o fato dele indicar um jogador que atuou com ele, não sei se não indica aí que ele possa estar disposto, pelo menos, a permanecer no Corinthians. É algo pra gente ficar de olho aí. Vamos falar de outras questões. O Alan do Flamengo.
A gente falou aqui nos últimos dias, né, que o Corinthians não ia negociar, que tipo assim, o Flamengo estava pedindo dinheiro, né, uma compensação no empréstimo, e ainda assim o salário do Alan é um pouco incompatível com o que o Corinthians define em termos de teto salarial, dentro de uma nova política. A questão toda hoje reside no salário. O Corinthians não desistiu do Alan, tá tentando trabalhar com o Flamengo uma liberação, porque ele não vai jogar lá, ele tá fora dos planos, e pro Corinthians, pro Dorival, ele funcionaria muito bem. O problema é que ele ganha na casa de 1 milhão o seu salário. E pro Corinthians isso seria bastante oneroso em se tratando de um meio-campista, em se tratando de um jogador que hoje o Corinthians está tentando não pagar esses valores. Então, se o Flamengo pagar uma parte, não sei se isso vai acontecer. Se ele aceitar reduzir, não sei como esse modelo de negócio poderia ser feito. O fato é que o Corinthians não desistiu. Te agrada? Porque vocês recusaram o Alisson do São Paulo. Agora o Corinthians está de olho em algumas outras situações e tem o Alan do Flamengo. Que tal? Que te parece? Gosta? Então tá bom. Agora vamos falar do derby. Bom, rapaziada, o Corinthians deve ter força máxima no primeiro clássico do ano. E tem um retrospecto muito bacana, recente, do Corinthians contra o Palmeiras. O ano passado, um derby apenas de 7, tá? O Palmeiras venceu. Que foi aquele do primeiro turno do Brasileiro por 2-0 na Arena Barueri. De resto, o Ramon Dias, ainda sob comando do Ramon Dias, tem o título paulista. O Dorival chega e elimina o Palmeiras na Copa do Brasil com 2 vitórias, lá e cá. E tem o segundo turno do Brasileiro que acaba 1-1 na Neoquímica Arena. Diante disso, o Corinthians assim teve uma supremacia muito grande em relação ao Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras deve estar engasgado com isso? Óbvio. Óbvio que o Abel Ferreira não deve estar muito satisfeito com o que aconteceu de forma recente, inclusive depois de uma temporada em que o clube e o time estão sendo cobrados porque não houve nenhuma conquista. Aí você olha para o Corinthians, Paulista, Copa do Brasil, Supercopa. Então a pressão, ela está do lado verde. Não que o Corinthians, se perder o jogo em casa, não vá ser pressionado. Mas vejam só a diferença. O Palmeiras não ganhou nada no passado, no ano em que mais investiu em contratações. Seguiu investindo em 2026, contratou John Arias, que ainda não chegou, mas ao preço de 25 milhões de euros. E aí vocês imaginem, depois de tudo isso, perder para o Corinthians no clássico, na Neoquímica Arena, vocês acham que a torcida vai ficar feliz? Então a pressão, ela segue existindo. Mas o Corinthians, evidentemente, né, joga em casa, vai defender esse retrospecto recente positivo e não vai aliviar também. O time deve estar escalado com força máxima, tá? Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, os laterais mais subestimados do Brasil, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, a dupla de zaga da Supercopa, meio de campo com Ranieri, Carrilho, André e Breno Bidon. Que meio campo, hein? Ranieri, Carrilho, André e Breno Bidon, Yuri Alberto e Memphis Depay. Rodrigo Garro, Vitinho, o Caio César não vai estar relacionado, o Martínez não vai estar relacionado. São jogadores, né, como eu citei, que serão opções no banco de reservas. Não o Caio César, não o Martínez, mas esses dois que eu citei, né, especialmente. Além dos meninos da base, né, Kaique, Guinegão, Dieguinho, né, que estão numa fase super boa e tudo mais. Enfim, esse é o time do Corinthians. O do Palmeiras também está definido, né? O Carlos Miguel. Imagine o tamanho da vaia. Reencontrando a Fiel, jogando na Neoquímica Arena pelo Palmeiras. Que loucura. O Kelvin na direita, o Piquerez na esquerda, a dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes. Meio de campo com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, com o Alan, Flaco e Vitor Roque. É um bom time de futebol. E como eu falei do retrospecto positivo do Corinthians, o Palmeiras quer romper esse retrospecto negativo. E é o time que mais venceu o Corinthians dentro dos seus domínios. São 23 jogos em Itaquera, com 6 vitórias do Palmeiras, 9 vitórias do Corinthians e 8 empates. Um jogo sempre muito equilibrado, a gente está falando de derby, a gente está falando de clássico. Então, e vale também tabela, tá?
porque o Corinthians está atrás um pontinho do Palmeiras. E terminar à frente na fase classificatória faz com que você decida seus jogos em casa ali na frente. Então, vale também, a gente pode pensar, fase de grupos, Paulistão, não vale muita coisa, vale só o derby, que é um campeonato à parte. Vale também pontuação no Paulista para poder ter uma condição superior ali na frente, além de toda a rivalidade, de todo o campeonato à parte, que é realmente um Corinthians e Palmeiras. Que jogo, meus amigos! Olha, vai ser um jogaço. Vocês têm alguma previsão, algum palpite? Eu vou dizer um negócio. Vou dar meu palpite aqui para vocês. Eu acho que o Corinthians vence por 1-0. 1-0, jogo truncado, jogo difícil, jogo tenso. E vocês? Comentem aqui. Vou ler os comentários de vocês. Quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, tá? Eu volto na próxima. Cara, Corinthians e Palmeiras. Você já sabe, né? É óbvio que vai dar lógica. É óbvio que o Corinthians vai ganhar. Há quanto tempo o Corinthians não perde Palmeiras? Perdeu ano passado no Brasileirão, não valendo nada. Ainda tinha sido campeão em cima deles. E a volta do Martins. Ei, Martins, o que aconteceu com você, cara? Emendou um pouquinho as férias. Passou até do ponto, né? Brincadeira. E sobre o Alan, pô, não vejo o futebol nele. Vamos ver quanto que vai vir salário, porque, pô, deixa o moleque da base jogando. O cara vai vir por 500, 600 conto. Eu acho que é absurdo. Quero saber por onde vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo juntão. Forte abraço.